Então, e o apóstolo Paulo aqui, ele vai confirmar o que Cristo disse. Pois Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Subentende-se aqui que toda procura, toda busca, todo foco que nós colocamos em algo que queremos ou algo que precisamos muitas vezes com necessidade, que toda busca que não esteja em Cristo não faz parte dessa promessa. Pois esta promessa que Cristo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, foi confirmada pela linguagem apostólica, que é aqueles que Cristo levantou para lançar os fundamentos doutrinários da sua igreja, pois Cristo disse certa vez: muitas coisas tenho a vos dizer, mas vós não podeis compreender agora. E Cristo então levanta os seus apóstolos para confirmarem e para codificarem a própria mensagem de Cristo, de forma agora completa, após todo o plano de salvação cumprido, toda a redenção cumprida. Ministério de Cristo, o padecimento de Cristo em Pilatos, a condenação injusta que Cristo sofreu, a cruz, a morte e a ressurreição. E agora então, estes apóstolos começam a ensinar aquilo que Cristo lhes passou e que as pessoas não podiam ainda compreender antes de todos esses eventos, está claro? Então, antes de todos esses eventos, Cristo diz: eu vim para que tenham vida. O ladrão vem só para matar, roubar e destruir. É só isso que ele vai fazer. Não se iluda, porque ele não vai providenciar o que você precisa. Ele vem para matar, roubar e destruir. E se ele te der algo, será isso como uma isca. Será isso como uma isca no anzol. Porque ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E agora então o apóstolo Paulo, depois de todos os eventos concluídos, ele escreve suas cartas doutrinárias para a igreja, confirmando as coisas que Cristo veio ensinar no seu ministério terreno. E ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Note que isso faz parte do versículo doutrinário. Em Cristo Jesus. Não é que Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. É que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ou seja, necessariamente nós temos que estar em Cristo para receber as bênçãos de Deus que enriquecem e não acrescentam dores. Tá? Então existe uma diferença entre o que o mundo pode nos oferecer, o que as pessoas podem nos oferecer e até mesmo o que as forças malignas podem nos oferecer, se Deus permitir que eles façam isso, tá? Daquelas que Deus pode nos oferecer, pois as bênçãos de Deus enriquecem e não trazem dores, tá? Ao contrário das outras fontes. Então, quando Cristo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vai nos levar a pensar nesta palavra abundância, né? Que ela significa aumentar, transbordar, multiplicar e saciar. É por isso que a palavra nos diz que Deus, Ele nos concede mais do que pedimos e pensamos. Porque Ele há de suprir em nós cada uma das nossas necessidades.
com abundância, pois eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Assim, Ele supre para nós mais do que pedimos ou pensamos, de forma abundante, ao ponto de nos saciar daquilo, ou seja, de nos tornar satisfeitos com Ele, dentro daquela situação. Então nós podemos confiar que Deus sempre atenderá às nossas necessidades. Vamos buscá-lo à medida que nós precisamos dele. Só que isto deve ser compreendido, porque na prática o caminho é espinhoso. Porque na prática, entre eu entender a teoria que Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma das minhas necessidades, eu entendo isso perfeitamente na teoria. Está bem claro. Na prática, isto vai envolver momentos que eu passo de abalos emocionais até chegar ao que eu preciso que Deus me atenda nas minhas necessidades. Isso pode passar por abalos emocionais que o mundo, as pessoas podem me causar, por tentações que forças espirituais ou pessoas podem me causar, ou por ansiedades que eu posso desenvolver dentro de mim mesmo. Portanto, querer algo que parece que não estou alcançando. Essas coisas não são coisas simples de lidar com elas. São coisas que realmente afetam o ser humano. Mas eu tenho um ponto de partida, e eu tenho um fundamento, e eu tenho uma rocha. O Senhor Deus é rico em glória e há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo, porque Cristo veio me dar vida e me dar esta vida em abundância. E eu sei que mesmo eu estando submergindo diante de tentações, diante de problemas emocionais, que são diversos, diante da ansiedade que é gerada dentro de mim mesmo, tem uma luzinha lá acendendo e dizendo: Cristo Jesus, Ele veio trazer vida e vida em abundância, porque Ele vai suprir para mim, segundo a sua riqueza em glória, cada uma das suas necessidades. E embora eu esteja aqui, nesta linha aqui, entre naufragar nos problemas emocionais, cair nas tentações, ou me submeter à minha própria ansiedade, que é devastadora, como a pior fera que existe, eu posso me apegar a Ele e dizer: Senhor, as suas bênçãos enriquecem e não trazem dores. E aí então, nos momentos de profunda angústia, nos momentos de incredulidade, nos momentos de trevas, onde eu não sei mais o que fazer para alcançar o que eu tanto necessito, eu lembro que é em Cristo Jesus que Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. E aí eu vou correr para o meu refúgio. Porque os salmistas, em geral, muitas vezes Davi, em muitos salmos, eles diziam: Tu és o meu refúgio. Porque Ele é o nosso refúgio. Seja nos momentos que a guerra estiver mais travada, seja nos momentos que nós estamos perdendo a batalha para nós mesmos, seja nos momentos onde nós não podemos enxergar um pau, não consigo ver a minha mão diante dos meus olhos, de tantas trevas que está a minha vida, eu lembro, Ele é o meu refúgio. E este refúgio vai representar que eu, estando no esconderijo do Altíssimo, eu serei guardado de todo mal, e em Cristo Ele vai suprir em mim toda a minha necessidade. Ou seja, eu sei para onde ir. Eu sei para onde ir. O que podem me fazer, se Deus é o meu refúgio? A quem temerei, se Deus é o meu refúgio? Se é Ele que me guarda nos momentos de maior perplexidade da minha vida. É Ele que me guarda. Então nós podemos ver que quando Jesus usa vida em abundância,
Ele quer dizer, eu sei que você vai ser, no curso da sua vida, muitas vezes você vai ser jogada ou jogado de um lado para outro, conforme bate o vento aí, mais forte. Mas eu sou âncora. E eu tenho um refúgio para você. Eu sou um porto seguro. E o que eu vou satisfazer para você vai ser em abundância. E esta palavra, volta a dizer, quer dizer, ele falou, vou te dar vida e vida em abundância. Essa palavra quer dizer aumentar, transbordar, multiplicar e saciar. Não tema, porque depois da tempestade sempre vem a bonança. O que vai fazer diferença é para onde você vai nesses momentos de vulnerabilidade do ser humano. Para que lado você vai? Para onde você vai correr? Quantos já se perderam nesses momentos? Quantos não sabem para onde ir nesse momento? Existe um farol com uma luz brilhante, mostrando o refúgio aqui, a rocha é aqui, o local é aqui. Imagine aqueles navegantes de séculos atrás, que estavam perdidos, aconteceu algum problema com a sua bússola, pegaram uma tempestade, não sabiam mais onde estavam, e de repente eles viram um farol lá longe. É por isso que existiam os faróis. E eles tinham uma ilha rochosa, segura, terra firme, com um farol, com aquela luz não podia apagar de jeito nenhum. E ele então vê aquela luz lá adiante. E ele então redireciona o seu navio, a sua embarcação, para seguir em direção àquela luz, porque ele sabe que ali está o refúgio. Essa luz continua brilhando nas nossas vidas, pois ele diz, eu vim, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Você talvez esteja sofrendo em algum momento da sua vida a ação do ladrão, que ele quis matar, roubar e destruir alguma coisa. Talvez você esteja em trevas profundas e realmente o ser humano não sabe para onde ir. Não é só você ou só eu. O ser humano não sabe para onde ir. Mas existe uma luz brilhando, um farol que está mostrando para você, siga esta luz, que é o caminho. Jesus é a luz dos homens. Ele é a luz do mundo. Os homens não o receberam, porque os homens preferem as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Mas ele continua brilhando, e nós podemos olhar para aquela luz e falar, eu sei para onde eu vou. Mesmo que parece que não tenha saída, mesmo que parece que está tudo destruído, mesmo que parece que acabou tudo, não tem mais o que fazer, estou sendo injustiçado, eu não cometi aquilo do que me acusam, estou sendo injustiçado, não consigo falar que não, ninguém acredita em mim, não sei para onde ir, estou em crises emocionais, as trevas estão dissipando a minha vida. Muitas coisas têm acontecido, a minha fé tem sido até abalada, mas eu lembro, Ele há de suprir na riqueza que Ele tem em glória, em Cristo, Cristo é a luz, cada uma das minhas necessidades. Então eu vou olhar para essa luz fixamente, não importa o que está acontecendo comigo ao meu lado, não importa o que as pessoas estão pensando ao meu respeito. Não importa isso. Eu vou olhar para essa luz fixamente e vou redirecionar minha vida para ela. E eu vou entrar no meu quarto, em solidão absoluta, profunda, abrir a minha Bíblia, me ajoelhar no chão e falar, fala Deus, o Senhor sabe como é que eu estou? Me mostra o caminho, Senhor. Mostra o meu caminho. E Ele vai mostrar. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai me mostrar o caminho. Porque Ele veio para trazer vida em abundância, e não vida de escassez de tudo, mas vida em abundância. A cada um que recorrer a Ele, Ele vai brilhar, o sol da justiça vai brilhar sobre os justos, como diz o provérbio. Note que este Deus, que o apóstolo Paulo diz, segundo a sua riqueza em glória, a Ele pertence a terra, Salmo 24:1. A Ele pertence o ouro e a prata, Ageu 2:8. A Deus pertence as bênçãos materiais e espirituais.
segundo a sua riqueza em glória, conforme nós vemos no próprio capítulo 4 de Filipenses. Aquela abundância que Jesus veio trazer, que ele fala, o ladrão só vem matar, roubar e destruir, mas eu venho trazer vida, para que você tenha vida e a tenha em abundância. Ele tem abundância de alegria. Salmo 16:11 diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegrias, no plural. Na tua destra, que é Cristo, há delícias perpetuamente. Quem falou que eu estou derrotado? Quem falou que eu estou derrotado? Quem falou que essa crise emocional vai me matar, vai me submergir? Quem falou que as tentações da vida vão me afastar do meu Deus? Quem falou que a minha própria incredulidade, quem falou que a ansiedade que surgiu dentro de mim vai acabar comigo? Se a palavra de Deus, que é luz para mim, diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você, para trazer a você vida em abundância. Que mal pode me fazer o homem, se eu estou no refúgio seguro, debaixo das asas do Altíssimo, no esconderijo dele. Ele tem abundância de paz. Salmo 72:7 diz, nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá, enquanto durar a lua. Não importa o quanto confusa está a sociedade mundial, não importa enquanto assustador esteja as altas tecnologias aí, que podem mudar tudo de uma hora para outra da forma que a gente conhece. Não importa os rumos que as nações vão tomar, enquanto houver lua, haverá abundância de paz para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa que diz o Salmo 72. Ele tem abundância de pão. Lucas 15:17. E tornando em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aqui o filho pródigo, quando ele se desfez por iniciativa dele próprio, da herança do seu pai, quando por iniciativa dele próprio, ele não quis permanecer na casa do seu pai. Por iniciativa dele próprio, ele não quis a comunhão com o seu irmão. E ele desejou muitas coisas que estavam fora da casa do seu pai, fora da comunhão com o seu irmão. Ele desejou muitas coisas. E ele pegou toda a sua herança e dissipou tudo com as meretrizes. Só que ele não contava com os ventos contrários da vida. E os ventos contrários da vida vieram, e naquele país onde ele estava deu grande fome. E ele já não tinha mais recursos. E ele então começou a trabalhar para um criador de porcos. E ele desejava comer a comida dos porcos. Mas aí a luz brilhou. A luz brilhou e ele viu o farol. E quando ele estava em meio a trevas que ele mesmo criou na sua própria vida, consequência da sua própria loucura, resultado da sua própria insensatez, ele lembrou que existe um Deus misericordioso. E ele olhou aquela luz, e ele viu que tem um Deus perdoador de pecados, ele viu que tem um Deus que lançará os pecados no mais profundo abismo, e não mais lançará em rosto. E ele diz, ergue-te, levanta, vem comigo, porque eu vou te honrar novamente. Porque ele viu a luz, mas e se ele não visse? Ele viu a luz naqueles momentos de trevas, e ele passando fome e desejando comer o que os porcos comiam. E ele fala, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Na casa do pai, há abundância de pão. Você não vai passar fome, nem fome física, nem fome espiritual. Na casa do Pai há abundância de vida. O texto que lemos, João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Em Cristo há abundância de generosidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, verso 2. Porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então o apóstolo Paulo, se referindo aos cristãos da Macedônia, e ele diz: olha, eu estava num momento de profunda tribulação, e eu não sabia mais por onde seguir. Mas veio a oferta da Macedônia, mesmo eles sendo pobres, veio aquilo e trouxe tanta alegria e superabundou tanta graça, que eu vou seguir o meu ministério apostólico agora até o final. E vou cumprir tudo aquilo que compete a mim cumprir. Tem um caso verídico que vou comentar com os irmãos para glorificar Cristo e não para glorificar esse teólogo que vou mencionar. É para glorificar Cristo. Moody, ele tinha um orfanato. Vários desses homens cristãos tinham trabalhos sociais assim, né? O próprio Spurgeon tinha um trabalho social assim. E Moody, ele tinha um orfanato. E ele cuidava das crianças. E nós sabemos que essas obras sociais sempre são difíceis, né? Nem sempre elas são mantidas corretamente, financeiramente. Sempre há uma necessidade ou outra. E haviam várias crianças ali. E ele diz que certa manhã ele não tinha o dinheiro, nesse relato que houve, né? Ele não tinha o dinheiro para dar o café da manhã para aqueles jovens. E houve alguma coisa que eu não me recordo agora, o que houve, né? Que eu lembrei desse fato agora. Em que um padeiro lá, ele não ia... Ele fabricou os pães e o leite lá para levar para um determinado local que não ia receber mais aquela providência. E onde ele foi? Exatamente naquele orfanato do Moody, exatamente naquele dia, exatamente saciar a necessidade daquelas pessoas naquele dia. Ou seja, nós temos um Deus provedor. Esse testemunho sobre algo que aconteceu com ele é para glorificar a Cristo. Porque ele mesmo diz isso, né? Eu não sabia o que fazer. Ele não tinha força, ele não tinha recursos para alimentar aquelas crianças. Mas Deus tinha. Em Deus há abundância de pão e abundância de generosidade. E em Deus há abundância de graça. Quero convidar aqui os irmãos. A leitura, se quiser apenas ouvir, pode ser. Segundo aos Coríntios 9, 8. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, materialmente, emocionalmente, espiritualmente, tendo em tudo ampla suficiência, para que abundeis em toda boa obra. E para finalizar, meus amados irmãos, este Deus, que é rico em nos abençoar, que é o Deus de abundância, esse Deus, ele tem abundância de poder. Veja lá em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Agora olhe só que coisa linda, que opera em nós. Essa luz, ela está instalada dentro de nós mesmos. Cristo, ele está instalado dentro de nós mesmos. E quando nós nos perdermos sem saber se desviamos para a direita ou desviamos para a esquerda, nós ouviremos uma voz que vai dizer: este é o caminho, seguir por ele. Irmãos, nunca afaste a sua vida das Escrituras. Pega essas Escrituras aqui, abraça ela,
abraça ela. Os judeus, eles não são idólatras porque eles beijam o rolo das escrituras. Antes deles lerem, eles pegam e beijam. Eles não são idólatras por causa disso. Porque ali está a palavra de Deus. Tem isso aqui como segurança para a tua vida. Ame isto aqui. Ame isto aqui. Guarde isto aqui para toda a sua vida. Porque os momentos de tristeza, de trevas e de insegurança e de ansiedade, eles podem vir. Nós somos seres humanos. Quem somos nós? Nós somos seres humanos. É como a palavra diz, nós somos lançados como ovelhas para o matadouro. Né? No meio de lobos, muitas vezes. Mas existe luz que nos mostra o caminho. Nunca afaste a sua vida das Escrituras, porque ela é segurança para você. E o Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 389.